enfermagem. A enfermagem profissional, como vocês viram, ela teve que passar por vários processos até ela se tornar algo técnico, científico, tecnológico. E para ela obter reconhecimento da sociedade, ela ainda está em processo no que tange Brasil. Quando se fala de Brasil, o reconhecimento social acerca da enfermagem ainda tem aquela conotação. A gente está em 2020, ainda tem aquela conotação muitas vezes de serviço de caridade, profissão por amor. E pouco a pouco a gente tem conquistado terreno e as pessoas têm entendido que a enfermagem é uma profissão e precisa de remuneração digna, precisa de processo de aprendizagem científica baseada em técnicas, não é algo que você aprende de maneira só empírica, não é algo que é feito por tentativa e acerto, e sim algo que é feito por evidência científica de fato. Quando se fala de mundo, nós temos, por exemplo, a evolução lá na Inglaterra da enfermagem, que foi muito rápida devido àquele simbolismo que a Florence Nightingale representa. E lá logo a enfermagem se tornou órgão de classe facilmente. A enfermagem no Reino Unido é muito reconhecida. E nos Estados Unidos a mesma coisa, foi na mesma tendência. Então foram se tornando órgãos de classe bem definidos. Vale a pena dizer que para isso acontecer no Brasil foi um processo muito lento. Então vamos entender como é que se deu isso. Agosto de 1926, tá? Denominação de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, ó, só em 1926, depois que já tinha, tá? Já tinha escolas de enfermagem que elas seriam escolas que ensinariam enfermagem a nível acadêmico, diplomado, saiu essa Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. Então ela era uma associação, não era um órgão fiscalizador de classe. O que é uma associação? Para você fazer parte de uma associação, você precisa entrar como sócio e pagar uma mensalidade ou uma anuidade. Geralmente é uma anuidade, você paga por ano. E aí você vai receber todo o conteúdo de atualização sobre a sua profissão. Você geralmente recebe uma revista ou recebe ali na sua casa algo postal. Hoje em dia é mais tudo por meio eletrônico, mas enfim, chega na sua casa informações ali de certa forma privilegiadas ou informações que saem primeiro para a categoria que está associada. Outra coisa, a associação ela te garante alguns benefícios de participação em alguns tipos de congresso, alguns tipos de cursos que aparecem, enfim. Então, naquela época, a associação já tinha essa base. Outra função da associação é criar cooperatividade, tá? Lógico que uma cooperativa é uma coisa, uma associação é outra. Mas muitas associações geram depois cooperativas. Cooperatividade de quê? Por exemplo, se eu sei que tem uma vaga de emprego em determinado lugar e eu estou associado a um grupo, esse grupo, quando ele já está bem solidificado, tem profissão, eles já estão trabalhando, tal, eles avisam as pessoas que não estão trabalhando e que estão associados para entrar nessas vagas e isso confere ali uma ajuda mútua do grupo associado, tá? Então, uma associação tem essa finalidade também muitas vezes de ajuda mútua. E também proteção da categoria. Tá? Uma associação ela vai proteger a categoria, vai lutar pelos direitos da categoria. Essa é a ideia da associação. Em 1929, no Canadá, na cidade de Montreal, a Associação Brasileira de Enfermagem foi admitida no Conselho Internacional de Enfermeiras. Hoje, mesmo naquela época, comparando com hoje, nós estamos muito influenciados, tá? Muito influenciados pela Associação Norte-Americana de Enfermagem, a NANDA, tá? North American of Nursing Association, tá? NANDA. E dentro da história dessa formação dessa associação norte-americana, como o Brasil ele é o país maior aqui da América Latina, nós temos vamos dizer assim, uma ligação muito forte com a Associação Norte-Americana. Então, tudo que se faz de prática mais moderna, arrojada, técnicas que vão sendo aprimoradas, o Brasil acaba absorvendo dessa associação norte-americana. Então, por um espaço de tempo, a associação ficou inativa depois, a associação brasileira, tá?
Por que que ficou inativa? Porque estava muito no começo. Em 1929 estava se formando as primeiras enfermeiras diplomadas. Quantas enfermeiras diplomadas tinha no Brasil nessa época? Era muito pouco. Então precisou ter um ciclo de formação, depois um ciclo de cultura, depois um aprendizado de aprimoramento tecnológico para que a associação de enfermeiras elas retomassem seus movimentos de influência que não eram só tecnológicos e científicos, mas também políticos, para poder estar de novo se reativando e se reafirmando como associação e voltando à associação depois norte-americana, tá bom? Então, ela foi criada em 1926, em 1929 teve um reconhecimento, mas nós não tínhamos tanto contingente formado em larga escala. Afinal de contas, era a Associação de Enfermeira Diplomada, ou seja, tinha que ter um curso universitário acadêmico. Então, isso depois precisou ter uma renovação de cultura. E aí você tem também, dentro desse processo de inatividade da associação, uma categoria que surgia no Brasil, que era a categoria dos técnicos em enfermagem. Até aqui ficou claro? Em 1944, um grupo de enfermeiras resolveu reerguer a associação. Lembrando que em 1943, isso é importante, não devemos esquecer isso, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, foi criada no governo Getúlio Vargas. O que é esse marco na história? São direitos do trabalhador que deveriam ser garantidos. E antes disso, não se tinha registro de todas as profissões e órgãos de classe. A enfermagem começa a pleitear um registro de órgão de classe bem nessa época, nessa transição de 43 para 44. Portanto, convinha retomar uma associação forte de enfermagem. Agora, quase 20 anos depois da primeira formação, nós tínhamos aí então mais enfermeiras diplomadas e um ensino técnico profissionalizante acontecendo no Brasil, tá? Então, o nome da associação se tornou Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas. Seus estatutos foram aprovados em 18 de setembro de 1945. Em 1952, a associação foi considerada de utilidade pública pelo Decreto 31.416 de 52. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem, desde 1952, é considerada órgão de utilidade pública, tá? O que é um órgão de utilidade pública? É um órgão cuja finalidade é a população obter informações sobre uma determinada área, uma determinada profissão, e também poder entender melhor como essa área ou profissão funciona, tá? Quando eu vou pegar órgãos de utilidade pública, eu estou dizendo que eu forneço informações para a população, para o público, saber como é essa minha profissão ou como que é a área que esse órgão ali ele sustenta, tá bom? 21 de agosto de 1964 ficou com o nome de Associação Brasileira de Enfermagem. Por quê? Porque em 64 nós já tínhamos categorias. Então, essas aí que eu coloquei no chat aqui, ó, categorias de enfermagem surgindo em 1964. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e as parteiras. Cada uma com a sua função de diversificar dos lugares diferentes aí no Brasil. E alguns lugares não exigia nem o curso. A pessoa, muitas vezes, ela não fazia um curso. Ela entrava num determinado hospital, em alguma parte do Brasil por aí, e ela aprendia o que ela devia aplicar na prática ali fazendo. E quando você vai naquela época, volta naquela época, índices de contaminação, índices de doenças epidêmicas e quando você vai observar contaminação intra-hospitalar e pessoas que iam a óbito, era altíssimo o número. Não só por práticas de erros da enfermagem em si, mas por práticas errôneas de todas as classes profissionais que envolviam saúde, porque os conceitos de sanitarismo e os conceitos depois mais técnicos e científicos de antisepsia, de asepsia, de cirurgia segura, de práticas
de higienização e tudo mais, isso vieram com o tempo se desenvolvendo. E como eu já disse para vocês na aula anterior, o Brasil tem um certo atraso em receber algumas informações no que tange a ciência que se desenvolve lá fora. Isso tem melhorado muito, obviamente, porque estamos vivendo a quarta era da informação, mas naquela época a informação chegava muito atrasada. Inclusive, muitos profissionais médicos, eles iam estudar fora. Eles não estudavam nas universidades brasileiras para poder buscar conhecimento fora e trazer conhecimento para cá. Então, lá em 52, a associação foi considerada utilidade pública, como eu já falei. 64 ficou com o nome de Associação Brasileira de Enfermagem, de uma forma geral, não era só mais das enfermeiras diplomadas, porque as categorias de enfermagem começam a surgir, igual eu coloquei no chat para vocês. E a sede ficou em Brasília e distritos em todo o país. Então, a sede representava um órgão federal já, e de forma distribuída durante os anos, nós tínhamos vários distritos da Associação Brasileira de Enfermagem em vários lugares diferentes aí no país. Para que serve a ABEM? O que é a ABEM? A ABEM é Associação Brasileira de Enfermagem. Então essa é a sigla, tá bom? Que existe desde 1964, Associação Brasileira de Enfermagem. Então, para que serve? Qual a finalidade? Congregar os enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? Então, congregar essas pessoas, essas categorias diferentes. Isso já levando para os dias de hoje. Incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes. Então, a Associação Brasileira ela vem para tentar unificar, lutar por esses problemas, poder, de alguma forma, influenciar politicamente e também de uma maneira econômica até a nossa categoria para tentar se unificar. Que mais? Promover aqui, ó, desenvolvimento técnico e científico. Como eu já disse, associações, elas têm a finalidade de trazer congressos, inovações, trazer ali os indivíduos para participar de aprendizagem, aprimoramento, educação continuada, tá? Promover integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da profissão. Aí tem essas informações aqui, ó, abemnacional.org.br, esse site você pode acessar, e aí você vai saber melhor sobre a Associação Brasileira de Enfermagem, vai saber como é que você pode se filiar, quando você for profissional, como é que você pode entrar. Então essa é a história da Associação Brasileira, tá bom? Basicamente isso conta como é que começa os primeiros movimentos para fazer a enfermagem se tornar no Brasil uma categoria profissional reconhecida. Tem o estatuto aqui da ABEM, quem quiser também é só clicar, tá? Eu mandei o link da aula para vocês, vocês vão lá. Ó, eu tô aqui, ó, tá vendo essa linha do tempo aqui embaixo em azul? Todo mundo tá vendo? Eu tô quase no finzinho dela aqui, ó. Essa linha você pode levar, tá? Ela contou a história da enfermagem para você, você pode rever tudo que eu falei na aula passada. Quando chegar aqui no fim, tá valendo a aula de hoje. Tá bom? Sendo levado. Isso foi acontecendo. Não tinha um conselho fiscalizador. Agora vamos voltar para entender como é que o conselho se formou. Beleza? Então tem aqui, ó, COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Vamos lá, vamos entender ele aqui, ó. Criação 12 de julho de quando? 1973. Já existia a Associação de Enfermeiras Diplomadas desde 26. Em 64 a associação foi reativada. Nós ainda não tínhamos um órgão fiscalizador em Brasília. E nós já tínhamos o conjunto das leis trabalhistas. Imagina isso. Imagina a população inteira pensando que enfermagem era uma profissão de... Na verdade, assim, era quase que uma doação, algo que você devia fazer de bom grado para todos. Essa era a cultura. Você não devia cobrar pelo serviço, que enfermagem devia ser por caridade e por amor, que enfermagem devia... que cobrar pelo serviço da enfermagem era um absurdo, que enfermagem devia praticamente receber um salário ali de caridade. A galera já estava trabalhando, né? Já estava tendo cursos técnicos, já estava acontecendo cursos. Tinha curso de atendente, que era só de atendente de enfermagem, a categoria já estava formada. Tinha curso de auxiliar e técnico, já tinha curso superior há muito tempo, como vocês viram na primeira formação das escolas de enfermagem. Já tinha curso de parteiro, depois o nome mais adiante, mais para frente, já foi trocado para obstetrícia ou obstetriz, tá?
Enfim, então lá em 1973, através da Lei 5905, isso aí, através de um órgão federal, o COFEM, presta bem atenção no que eu vou falar, o COFEM, ele é de utilidade pública, sim, mas ele não é uma associação, ele é uma autarquia pública, beleza? A autarquia significa que você tem um serviço público autônomo ali, tá bom? Quando você estuda direito administrativo, você entende a diferença do que é empresa pública, órgão público, autarquia, órgão não governamental, empresa de economia mista, tudo isso você entende ali quando estuda um pouco de direito administrativo. É importante saber? É importante saber para você entender as diferenças. Depois vocês dão uma diferenciada nisso aí. Enfim, autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, a enfermagem passa a ter também, a partir de então, direito a todo o rol que tinha de direitos trabalhistas. A partir de 1973, a enfermagem passa a ter direitos trabalhistas consolidados. Mas ainda, olha que louco, nós tivemos um conselho, mas ainda não tínhamos uma lei de regulamentação profissional. Por quê? A história, a gente entende o porquê, os significados das coisas, por que a gente, né, se comporta como se comporta, e a gente também aprende a não cometer os mesmos erros. Muito bem, então a gente tem aqui a 5905/73 que vinculou a enfermagem, portanto, a todos os direitos no Ministério do Trabalho e a Previdência Social. Então você passa a ter direitos trabalhistas e, portanto, direito à aposentadoria e pensão. Tá bom? Artigos que tem subparágrafos, tá? Então aqui, ela fala a finalidade aqui, Primeira parte ela vai falar a finalidade do COFEM-COREM, tá bom? Então aqui, são criados o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, constituídos em seu conjunto da autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, como eu já falei. É uma autarquia pública que é vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social. Então você passa a ter direitos trabalhistas a partir do vínculo com a profissão, tá? Mais para baixo aqui, eu vou colocar aqui, vou analisar alguns pontos interessantes, compete, tá? Deixa eu pegar primeiro aqui, compete. Rapidinho, deixa eu só ver aqui, Beleza, Aqui, artigo 15, tá? Artigo 15. Compete aos conselhos regionais. Qual que é a função do conselho regional? Deliberar sobre a inscrição no conselho e seu cancelamento, ou seja, para você se inscrever, você tem que ir no Corém. Para cancelar ou para ser cancelado, tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Você precisa ir no Corém, tá? 2, disciplinar, de novo, disciplinar. E o que eu disse para vocês fiscalizarem bastante aqui, para vocês focarem bastante, fiscalizar. Então, o Corém disciplina e fiscaliza o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal. O Conselho Federal dá as normas e os conselhos regionais, eles fiscalizam dentro das normas. Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Então, tudo que o Conselho Federal instrui, o Conselho Federal ele vai dar as diretrizes, os regulamentos, os pareceres. O Conselho Regional precisa publicar isso e tornar algo factível, algo que está sendo executado. E zelar por essa execução, através da fiscalização. O Conselho Regional também precisa manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. Então, cada Conselho Regional mantém ali os seus profissionais registrados. O Conselho Regional conhece e decide os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Galera, muita atenção com isso. O Conselho Regional te pune caso você seja antiético e vá ferir o código de ética. Para vocês já irem lendo, quem quiser, né? Não é algo agora, mas vocês vão ter aula, 564/19, aliás, /17. Ética profissional
da enfermagem. Olha a pergunta da Cristiane, tudo isso cai no concurso? Sim, tudo isso cai em concurso. Qualquer concurso que você for fazer, vocês têm que ver isso e muito mais, tá? Isso aqui é só um biquinho, só a ponta do iceberg ali. Que mais? Olha só o que o Corém pega aqui, ó. Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento interno, submetê-los à aprovação do Conselho Federal. Cada Conselho Regional tem que elaborar a sua proposta orçamentária, ou seja, ele tem que ver quantas pessoas estão inscritas na região, usar aquele dinheiro e ver quantos profissionais eles conseguem contratar para trabalhar na parte administrativa. Não só isso, precisam ver quantos profissionais eles também vão contratar como fiscais, como pessoas que vão a campo para ver se as coisas estão funcionando adequadamente, tá? Uma pergunta que surge muitas vezes, muita gente pergunta, o Corém ele vai no hospital fiscalizar as ações que estão acontecendo no hospital? Sim, só que de enfermagem. Enfermeiros presentes para poder prestar atendimento, eles vão chamar. Mas isso não tira seu status de civil, você tem uma responsabilidade perante a sociedade para fazer um atendimento, claro que tem. Só que aquele negócio, você é um civil com qualquer outra ali no meio também. Gente, sempre vocês vão avaliar pelo bom senso o que, é que vocês vão atender ou não. Agora, locais que têm equipes preparadas e tudo mais, você sabe que tem todo um protocolo. Por exemplo, o Senac tem isso. A equipe é que vai dar andamento no atendimento, tá bom? Exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por essa lei. Então, tudo que está dentro da lei é atribuição. Aí vem a renda depois vocês lêem com mais calma, tá? Eu vou pegar aqui o que mais entra ali. Ó, aos infratores do Código de Deontologia. O Código de Deontologia é o 564/17 que eu passei para vocês, que é o atual. A cada mais ou menos 5, 6 anos a 10 anos ele é revisado para poder atualizar ele para as épocas. Mas se você infringe esse código, primeira coisa, você leva uma advertência verbal dependendo da gravidade do que você fez. Se for algo não tão grave assim, a advertência verbal cabe. E aí a gravidade aumenta, você pode levar uma multa. Se algo complicou mesmo, você pode ser censurado. O que é levar uma censura? Seu nome ficar publicado em algum lugar que você cometeu um ato. E isso sai também em diários oficiais aí. E aí você fica praticamente com uma advertência, multa e censurado ainda por cima. Você fica divulgado. Quando você fica com uma censura assim, a maioria das instituições acaba meio que te demitindo por justa causa, dependendo da censura pela qual você foi publicado, tá? Suspensão do exercício profissional, que é o pior, né? Aconteceu alguma coisa e você foi suspenso. Tá? Você foi suspenso porque cometeu atos ilícitos ali ou está em investigação desses atos, está suspenso. Isso pode ser temporário. E a cassação é quando você perde o direito de exercer a profissão. Beleza, então aqui, tá? Essa legislação ela vai dizer quais são as atribuições do Conselho Federal, do Conselhos Regionais, a 5905 de 1973. Eu tenho que ter isso em mente, por quê? Porque cai em concurso, cai em processo seletivo muitas vezes. Pelo menos a mínima diferença entre o que é o Conselho Federal, que está lá em Brasília, e que rege, cria as leis, que vai fazer a fiscalização de todas as regiões, eu tenho que saber. Tenho que saber a diferença entre esse órgão e os regionais que vão fiscalizar as regiões em si, e eles vão estar emitindo as carteiras profissionais, eles vão estar dando as multas, eles vão estar dando as penas, tá bom? Em casos de cassação, vale a pena dizer aqui, ó, em casos de cassação, você sobe para o Conselho Maior, para o Federal, antes de você ser cassado. Livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições na lei. A enfermagem em suas atividades auxiliares somente pode ser exercidas por pessoas, por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. De novo, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Estão entendendo, galera? Por isso que se você mora em Minas Gerais, você vai tirar a Corém de Minas Gerais. Se você mora em São Paulo, é São Paulo. Se você mora em Santa Catarina, é Santa Catarina. Então você tem que tirar na jurisdição onde você tá. Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro. Tá falando aqui, privativamente. Tá? Enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira.
Tá dizendo que tem atendente de parteira? Entra. Entra, porque você tem o curso de obstetriz, que faz toda a base de enfermagem, e depois sai formado como obstetriz ainda, como se fosse ali um plus, ali, algo a mais. Tá bom? Respeitados aos respectivos graus de habilitação. Então, cada habilitação dessa tem um nível de grau. Tá? A programação de enfermagem inclui a prescrição de enfermagem. Tá? Tem algumas coisas que foram vetadas, que não estão mais aqui. Mas olha só, programação de enfermagem inclui a prescrição e assistência de enfermagem. Quem faz prescrição? Só o enfermeiro. O que é prescrever enfermagem? Prescrever enfermagem é ir lá, avaliar o cuidado que alguém precisa ter. Tá? Estou falando de forma resumida para ficar claro. Você avalia os cuidados que a pessoa precisa ter. Você presta ali a primeira assistência, faz todo o exame físico da pessoa, faz todo o processo. E aí você prescreve para a equipe o que elas devem fazer para dar continuidade ao cuidado. O enfermeiro prescreve cuidado. O médico prescreve medicação. Deu para entender a grande diferença aí? Então, o enfermeiro ele tem essa função: avaliar seu paciente, prescrever os cuidados, e a equipe técnica vai executar esses cuidados para dar continuidade a essa prescrição. Tá bom? Quando você tem essa função de forma clara, tudo flui, todo mundo sabe o que tem que fazer, a função de cada um, né? E aí o trabalho anda, rende. São enfermeiros. Quem que é enfermeiro? Para vocês verem a diferença de quem é enfermeiro com outras partes da categoria. Ó, o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Qual lei? Principalmente a do MEC, do Ministério da Educação. O titular do diploma certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica. Então, aqui, ó, para você ser parteiro, né, entrar na categoria do parteiro, ó, você tem que ter esse certificado aqui. E ele é considerado também enfermeiro porque ele fez todo o curso com esse a mais. Tá? O titular do diploma certificado de enfermeiro, o titular do diploma certificado de enfermeira obstétrica, obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira, presta atenção nisso, que foi registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural, revalidado no Brasil, tem que fazer o quê? Ó, revalidar. Se você se formou lá fora, você tem que revalidar. E de enfermeira obstétrica ou obstetriz, que foi feito lá fora, precisa revalidar aqui no Brasil, no nível médio. Só que ele vai tentar moderar, ele vai tentar fazer participar de situações menos invasivas, tá bom? Ele observa, reconhece e descreve sinais e sintomas, igual o técnico. Ele executa ações de tratamento mais simples, como, por exemplo, ele vai fazer injeções intramusculares, tudo bem, mas ali na hora de fazer uma punção, algo mais complicado, fazer algo que exige mais destreza técnica, ele já fica um pouco mais restrito, tá? Ele presta cuidados de higiene e conforto ao paciente, banho, essas coisas, tudo mais de uma forma mais apta, isso é tranquilo. Mas coisas mais complexas, como, por exemplo, curativo que exige alta tecnologia, manuseio de materiais ali mais complexos, ele já não faz. E ele vai participar, obviamente, da equipe de saúde, tá? Enfim, então as atividades referidas no artigo 12 e 13 dessa lei, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão do enfermeiro. De novo, quem supervisiona, orienta e quem é o responsável por tudo isso? O enfermeiro. A quem você responde? Enquanto aluno aqui, galera, enquanto vocês são alunos, o responsável é o professor. Você vai lá no estágio logo, lá na frente, você vai para o estágio. O responsável é o professor. O corém é o professor. Você não tem corém. Uma vez o pessoal... Entenderam? Você pode ser penalizado por qualquer erro, só que de forma civil. Primeiro, comecei falando qual que era a Associação Brasileira de Enfermagem, resumo da aula, tá? Associação Brasileira de Enfermagem, como ela se formou. Depois, como se formou o Conselho Federal e os conselhos regionais. E depois, como que a profissão da enfermagem foi regulamentada. Nossa aula se resumiu nisso. Ficou alguma dúvida?